Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda, mais conhecida como Duda. Eu tenho 13 anos, estou no 7º ano e estudo na Escola Estadual Professor Dr. Giovanni Batista Raffo, no município de Suzano. Eu estou muito feliz e emocionada porque agora temos um convidado pra lá de especial. Todos os nossos convidados são especiais, é claro, mas ele é uma celebridade. Ele está na televisão, nas revistas, nos jornais, já participou do BBB. Enfim, ele é uma pessoa muito famosa no Brasil inteiro. Estou falando do ex-BBB João Luiz Pedrosa, que vai dar uma entrevista pra lá de especial pra gente. A presença do nosso convidado só foi possível graças à parceria do iFood, que, como vocês já viram com a Lara Lavínia, além de ser uma empresa famosa por entregar comida na casa das pessoas, também está investindo em games e entretenimento. Então aqui vai um agradecimento ao iFood por proporcionar pra gente a presença do ex-BBB João Luiz Pedrosa aqui no Esquenta Expo Movimento Inova. E agora eu chamo o professor Mauro, aqui do Centro de Mídias, que vai fazer a mediação dessa palestra. É com você, professor Mauro. Olá, Duda, tudo bem com você? Então, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui hoje no Expo Movimento Inova. Vamos falar com o professor João. E se você tiver alguma pergunta para fazer para o professor João, olha, esse é o momento. Vou estar aqui. Hoje é mediação mesmo, porque estaremos navegando por todos os canais. Sexto, sétimo, oitavo, nono, primeira série, segunda série, terceira série, anos iniciais, todos. Mande pra gente que a gente vai conversar ao longo desta tarde, nesses próximos 40 minutinhos. E não podemos deixar um recadinho importantíssimo, que é, olha, é o seguinte, antes de darmos início à nossa conversa, está disponível na tela o link e o QR Code para você se inscrever e participar do sorteio de 750 vouchers de alimentação doados pelo nosso parceiro iFood. O sorteio será realizado após o evento e a lista dos contemplados disponibilizadas pelo site inova.educação.sp.gov. Lhe enviaremos também uma mensagem de SMS, não deixe de preencher os dados certinhos, está aí na tela? Então, agora com vocês, professor João. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, Duda, oi, Mauro. Olá, Estou tudo bem? muito feliz, tudo bem, né? Estou muito feliz da gente poder estar nesse espaço aqui conversando. Estou muito honrado de ter sido convidado para estar aqui falando com vocês e agradecer em especial ao iFood também, que, né, me deu esse espaço aqui para a gente poder conversar para tantas pessoas legais que estão aí ouvindo a gente, né? Eu fico até um pouco nervoso. Eu sei que a maioria das pessoas podem ter me assistido aí durante a televisão, né? Mas agora tá falando para esse público, para mim é um momento muito especial, principalmente por eu, né, ser professor, por sempre estar na escola, por sempre estar falando sobre educação, sobre a importância da escola. Então, eu fico muito feliz da gente estar aqui hoje nesse espaço e muito honrado também. Uma coisa que eu fico pensando, Mauro, assim, e Duda, esse evento está acontecendo agora de forma online, é muito interessante e muito importante também, né? Porque dos últimos anos para cá, devido à pandemia, a gente teve que ficar mais quietinho em casa, então a gente teve que se adaptar a muita coisa, assim. Acho que todo mundo, você pode perguntar para qualquer pessoa que está assistindo aí agora, eu acho que todo mundo vai poder te relatar ou te falar alguma experiência que teve durante todos esses anos aí agora, esses 2 últimos anos, de se adaptar e de aprender coisas novas, assim, né? E principalmente quando a gente pensa sobre a escola mesmo, sobre as nossas aulas, sobre o nosso trabalho, o trabalho da nossa mãe, o trabalho do nosso pai. Então a gente teve realmente que se adaptar e aprender a fazer muitas coisas nesse período onde a gente está tendo as aulas online. Vou retomando agora aos poucos também, né? Então eu fico muito feliz que a gente está conseguindo fazer esse espaço aqui acontecer para a gente continuar conversando e não deixar a gente, né, esquecer e esvaziar a discussão por conta disso. E aí uma coisa que me toca muito, assim, quando eu falo dessa adaptação, é principalmente sobre como que a gente precisa despertar
uma motivação e um interesse para a gente continuar estudando, assim. Porque eu entendo muito que a escola e o espaço da escola é muito legal, porque a gente encontra os nossos amigos, a gente vai para o intervalo, a gente tem a aula que a gente mais gosta, a gente tem o professor, né, que a gente gosta muito. Então tem muito isso, assim, né, da escola proporcionar isso para a gente. Só que a gente também agora, né, tá aprendendo a ter esses mesmos sentimentos que a gente tinha, só que agora nesse novo modelo que a gente está tendo aqui agora, né? Então é difícil, eu sei que é difícil, não é fácil, mas acredito que é possível também, assim. A gente tá sempre se adaptando para poder, né, fazer com que a gente não perca o interesse por estudar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, assim. A gente tem que organizar o nosso tempo, tem que organizar aonde a gente vai estudar, como a gente vai estudar, porque a gente não pode deixar com que esse período, né, que a gente está tendo essas aulas à distância, ou então tendo esses eventos agora, que eles sejam uma forma da gente esquecer, não. E também da gente pensar que mesmo depois que as aulas voltarem, a gente aprendeu a estudar de uma outra forma também. Então isso é bem interessante, assim. E aí, eu tô com uma pessoa aqui junto comigo, que é o Vitor. E eu queria muito, muito apresentar o Vitor para vocês, porque o Vitor tem uma história que é muito legal e eu queria conversar com ele e a gente vai continuar, né, nesse papo aqui, eu e o Vitor, para gente. Ele vai contar um pouco da história dele para vocês, sobre como que ele despertou também esse interesse que eu falei, esse interesse de estudar, esse interesse de buscar coisas para ler, novas formas de aprender. E aí o Vitor já está aqui comigo, não tá? Olá, boa tarde. Olha, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Poder compartilhar conhecimento com vocês, falar algo, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Um pouco da minha vida até eu chegar aqui, né? E falar de algo que eu gosto muito, que é tecnologia. É um prazer imenso, né? Estar aqui com vocês. Ô, Vitor, estou muito feliz também da gente estar conversando junto, eu e você. E aí eu tenho algumas perguntas para te fazer. E a primeira eu queria que você contasse para as pessoas, porque assim, né, acredito que tem uma galera que está me assistindo aí agora que já me viu em algum lugar. Em algum lugar já pode ter me conhecido aí, né? Não sabe, talvez, né? Quem que é esse cara? Tem a impressão de que eu já vi ele em algum lugar. Mas e você? Eu quero saber de você, Vitor. Me conta um pouco mais da sua história, assim, como que é a sua relação com os seus estudos, que isso se deu durante a sua trajetória de vida, assim, a gente quer saber. É muito interessante, né? Assim, né? Eu já ouvi falar, né, do João, né? Um ex-BBB, né? Nada modesto, né? É, eu assim, para falar de tecnologia, eu tenho que falar um pouco, né, da minha infância, né? Tem que falar um pouco das minhas origens, né? De onde que eu, Vitor, saí, né? Porque às vezes as pessoas veem a gente trabalhando numa grande empresa, né? E não tem a mínima noção das dificuldades que passamos até chegar aqui, né? A vida não é tão bonita, né? Não é tão bonitinha, né? Mas a mensagem que eu quero passar para todo mundo é: continue, não desista, né? Não desista, porque, né, só alcança quem tenta, né? Quem corre atrás, né? Eu venho de origem bem humilde mesmo. Eu fui morador do Vidigal, onde eu cresci, né? Passei 30 anos da minha vida morando, né, nessa comunidade, na favela do Rio de Janeiro, né? E quando eu era pequeno, né, eu tinha uma doença, né, eu tenho, na verdade, né, epilepsia, né? Eu não fui uma criança que pôde ser criado solto na rua, né? Não tão solto, né? Que eu dava o meu jeitinho de dar uma escapada de vez em quando. Mas longe da liberdade que a maioria tinha, né? Não, mas eu fazia minhas traquinagens mesmo assim.
Minha infância foi muito isolada dentro de casa por conta da epilepsia, né? Entendo que era muito perigoso, né? Eu ser criado tão livre assim na rua, nas ruas da comunidade, porque eu poderia ter uma convulsão, um ataque epilético no meio da rua, ou em cima de uma árvore soltando pipa, e realmente seria algo muito grave, né? Por conta disso, eu fui criado dentro de casa, né? Só que minha família era muito pobre, né? Para vocês terem noção, de eletrodoméstico que a gente tinha dentro da nossa casa era uma geladeira velha e um rádio de pilha, né? Então, meu entretenimento ali, né, era ficar ouvindo o radinho com o meu avô ali, né? Para vocês verem, nem gosto nem gostava de futebol, né? Mas ficava ali ouvindo todos os jogos com ele ali, com o meu avô. Foi, assim, foi uma fase difícil, mas foi uma fase boa. Isso daí despertou muito da minha criatividade, né? Eu tive bons exemplos também de pessoas criativas. De minha avó, por exemplo, ela me via muito entediado dentro de casa. Eu fazia o máximo esforço possível, né, para poder me entreter com alguma brincadeira. Pensa numa pessoa idosa tentando brincar com uma criança e sendo hiper criativo e conseguindo, sim, né, trazer muita felicidade para essa criança. Essa foi minha avó, né? Ô, Vitor, você chegou a falar, você chegou a falar sobre, né, a sua trajetória desde quando você era criança e tal. E aí uma coisa que eu fiquei pensando assim, né, quando a gente, né, criança, adolescente, quando a gente está mais adulto também, a gente vai continuando estudando, mas tem uma coisa que sempre atravessa a nossa vida, que é ir à escola, assim. Estou indo para a escola, tenho o meu horário de ir para a escola, esse é o meu horário de estudar. E aí, como que foi para você durante todo esse período, né? Como que ficar sem a escola durante um tempo te afetou e como que você conseguiu reverter essa situação aí? Porque eu sei que você tem uma história que você conseguiu reverter isso aí. Então, conta pra gente também, assim, como que é a sua trajetória com a escola e com a educação. Então, minha trajetória com a escola, né, não foi algo bem triste e algo bem alegre, né? Teve seus pontos bons e ruins, como tudo na vida, né? Eu sofri bastante racismo na escola. Por conta disso, acabei me desviando da escola da escola um pouco cedo, né? E eu tive que arrumar meios, né, de suprir a necessidade, né, do ensino básico, né? Simplesmente tudo que eu via na rua, no chão, né, tudo que estava ao meu alcance eu queria ler, né? Eu queria ler. E o que traz novamente a minha infância, né? Na casa da minha avó não tinha nada para me fazer, nada, nenhum entretenimento, até eu receber uma doação, né? O patrão, o patrão da minha madrinha, né, ela era doméstica, né? O filho dele, ele foi para a faculdade, saiu do país e começou a doar os livros de escola dele, não só os livros de escola, as HQs, mangás, né? Ele era uma pessoa muito geek, muito nerd, né? Eu gosto muito também, Vitor. Eu gosto Eu demais. gosto. Não, eu gosto muito também. E é muito legal, assim, porque às vezes a gente acha que a gente tem que se informar só de uma única forma e ler só um tipo de livro, mas a gente pode, né, ler muitas coisas que a gente gosta de ler. Então, história em quadrinho. Eu também eu fui uma criança que leu muito história em quadrinho, assim. Meus pais sempre me davam vários gibis da Turma da Mônica para eu ler. Então, eu até falo que eu aprendi a ler com história em quadrinho, assim. E sempre Temos tem, isso né? em Todo comum. mundo. Temos E todo isso em mundo. comum. Com certeza. E, ó, recado para todos os professores aí, né? Eu sei que tem professor, eu sou professor também, eu sei que é muito bom colocar a história em quadrinho em prova, em atividade. Pode ver que qualquer professor já fez isso aí em algum momento da vida. Sim, eu acho que o mais importante é estimular a leitura, né? Eu acho que uma forma muito boa de estimular a leitura, principalmente de crianças, é de uma forma tão divertida, né? Com historinhas, né? Em quadrinho. Foi o meu caso, aquilo era a minha TV. Aquilo era a minha TV, então eu li muito HQ, eu li muito mangá também, que é a história em quadrinho japonês, né?
Li também todos os livros de escolares também. Isso daí foi me trazendo conhecimento, foi me trazendo conhecimento suficiente para me poder, né, continuar andando. Sim. A escola, eu não ter me alfabetizado 100% na escola, isso daí me trouxe muitos prejuízos, né? Muito atraso, na verdade, né? Até hoje eu tenho dificuldade com algumas coisas assim que são da base escolar, né? Realmente é muito difícil você aprender sozinho em casa, né? Mas essa experiência me trouxe algo muito agradável, muito bom, que eu uso até hoje, que isso daí desenvolveu um pouco o meu autodidatismo, né? Então, né, hoje eu tenho uma habilidade de conseguir correr atrás de conhecimento por conta própria, né? Mas minha caminhada foi muito árdua e eu acho que com a escola, né, com certeza, sem dúvidas alguma, né, teria sido bem mais produtivo. Não, com certeza. E isso que você comentou é muito, mas muito importante, da gente buscar informação e buscar conhecimento, assim. E principalmente quando a gente tem acesso à internet, quando a gente tem recursos para poder buscar num livro, se você tem lugar para, olha, tem um tal lugar que tem a biblioteca que funciona, buscar informação, que é informação que está com fonte confiável, e isso é muito importante, a gente Muito checar importante. de onde estão vindo essas informações que a gente está lendo, porque o que As mais tem fontes na internet importam. hoje, com certeza, as fontes importam muito, e o que mais tem na internet hoje são um monte de fake news, assim, então é muito importante a gente poder saber de onde que estão vindo as informações que a gente está lendo, né? E aí, Vitor, como eu comecei a falando aqui com o pessoal, durante esses últimos anos aí, muita gente teve que aprender a lidar com a tecnologia, né? E aprender a lidar com a internet, com o celular, com o computador. Então, eu queria saber como que a tecnologia entra na sua vida, assim. Em que momento que você fala, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou buscar tal coisa, isso é interessante. Eu queria que você contasse isso pra gente também, porque Olha, eu já até sei alguns spoilers, mas eu queria saber de você agora também. eu fico aqui rindo aqui porque, nossa, eu fico viajando aqui, imaginando como que seria 20 anos atrás, nós, né, com essa tecnologia. Eu mergulhava nos livros, né, e os livros eram os únicos conteúdos que eu tinha naquela época. Imagina se eu tivesse a internet. Hoje realmente, é o que você falou, você acha tudo na internet, né? A internet me trouxe para essa empresa onde eu trabalho agora, né? Eu fiz um processo seletivo para uma empresa onde o desafio desse processo seletivo era aprender uma tecnologia relativamente nova em 10 dias. Eu usei tudo que tinha ao meu alcance, mesmo com equipamento muito fraco, né? Eu usei tudo que tinha ao meu alcance que a internet me oferecia para passar nesse processo. Sim, eu concorria com outros candidatos lá, eu fui o melhor candidato, tive feedbacks muito bons, né? Não passei no processo, mas não foi por falta de conhecimento, foi questões sociais, né? O meu equipamento não era adequado para aquela empresa. A empresa, né, alegou que meu equipamento não era adequado para tocar o projeto deles à distância, né? Mas eu fui muito bem sucedido nesse processo seletivo, graças à internet, né? Muito conteúdo, né? Muito conteúdo ali de qualidade, né? Se você quiser aprender, né? A internet vai te ajudar, né? E também, né, graças às experiências ruins que eu tive, que trouxeram um pouco desse autodidatismo que eu tenho, né? Sim. A tecnologia, desde pequeno, ela impactou muito positivamente na minha vida, né? Desde da experiência de montar meu primeiro computador, pegando uma pecinha aqui, outra ali, às vezes achando uma peça no lixo, né?
Hoje é mais impensável, mas 20 anos atrás você achava torres de gabinete de computador inteiro no lixo, né? As pessoas não sabiam que dali você conseguia aproveitar peças, né? Então as pessoas jogavam um gabinete inteiro. Hoje eu costumo dizer que a criançada já nasceram já com a tecnologia na mão, né? Ele já nasce já e o médico que está fazendo parto entrega um tablet na mão dele, como uma propaganda que eu assisti. Sim. E você estava falando aí agora, e você tem uma história com o iFood, né? Que é uma história que você trabalha. Como é que você trabalhou como entregador do iFood por um tempo, não foi? E que Sim. agora, você está fazendo uma outra, desempenhando uma nova função, assim. Aí eu queria que você contasse isso e já vou pedir o Mauro, que está me ouvindo aí, para ver se tem algumas perguntas que as pessoas estão mandando para a gente responder depois, tá? A minha história com o iFood é uma história muito linda, né? Porque é tá, eu vou ser sincero, é uma história de amor, de carinho, né? Eu trabalhei no iFood como entregador, né? E eu gosto de deixar claro que eu era entregador de bike, tá? Bikecista. Eu pedalava muito. Mas só que eu sempre tive um objetivo que era trabalhar dentro do iFood. Eu sonhava em conhecer o escritório do iFood, né? Eu pesquisava no Google, sabia como que antes mesmo de entrar, eu já sabia como que era a vida de um food lover, né? Como somos chamados aqui dentro do iFood. E isso daí me motivava, né, a continuar estudando. Na época eu estava fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, né? E enquanto eu não estava estudando, eu estava trabalhando. Enquanto eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Essa era a minha vida. E às vezes eu estudava enquanto estava trabalhando, né? Muitas vezes as pessoas passavam na rua, né, já chegaram a jogar moedinha para mim, porque me viam ali sentadinho ali no canto da calçada, ali encolhidinho, né, olhando o celular e estudando código pelo celular, né? É, certo dia, né, por causa do meu desempenho, eu fui notado por quem? Pela empresa que eu gostaria, que eu sonhava em trabalhar, né? E hoje eu estou aqui dentro do iFood. Essa é a minha história de amor e carinho, né, com o iFood. E o que que você conta para as pessoas, assim, o que que você desenvolve hoje dentro do iFood, assim? Ah, perdão. Uma parte importante, né? De entregador, eu virei engenheiro de software do iFood, né? A home do aplicativo, a tela principal, né? Onde você abre o aplicativo já direcionado para essa tela principal, é de responsabilidade da equipe, né, que eu pertenço, né? Todas as modificações, né, que são feitas nessa home passa por essa equipe que eu pertenço, né? Então, assim, é uma responsabilidade imensa, né? Porque, assim, é a janela de bem-vindos, né? De boas-vindas, né? Do aplicativo. É muita Sim. responsabilidade, né? Mas é muito legal contar isso, porque, né, se eu cheguei onde eu tô, né, foi graças ao estudo, né? Eu nunca desisti de estudar, nunca, nunca, mesmo quando estava muito triste, mesmo quando estava para baixo, né? Já fui muito maltratado, mas eu sempre estava ali correndo atrás de conhecimento, né? Gente, conhecimento realmente é poder, né? Sim. Realmente conhecimento é poder. Então, e é uma coisa tão gostosa, né? Né, outro dia eu estava conversando com os colegas e a gente estava refletindo como que seria chato, né, a vida se você soubesse de tudo, ou nem de tudo, ou se você soubesse demais, sabe? Cara, assim, é, é, você, é chato viver uma vida onde você não está aprendendo coisas novas todos os dias, né? Tecnologia, né, é um espaço muito bom para você realmente aprender todos os dias. É um desafio. É o tipo de perfil que a tecnologia exige.
Pessoas que gostam de se desafiar, né? Sim, isso aí é muito legal, assim, principalmente da gente se desafiar, aprender, a ter curiosidade. Eu acho que é muito sobre curiosidade, assim, também. Sim. Da gente olhar as coisas e ficar curioso para tentar entender o que que é aquilo, de onde veio aquilo. Então, isso é muito interessante quando você pontua isso, assim. João, Oi. sabe algo interessante? Que eu achei interessante? Vamos desmistificar um pouco a tecnologia, né? Que muita gente, eu acho que eles olham assim com o programador, nossa, é muito código, isso daí só as pessoas que são muito inteligentes conseguem fazer. Tecnologia não é para todo mundo. Gostaria aqui de deixar uma mensagem. Por favor. Eu falei que tecnologia, né, exige um perfil específico, né? Mas olha só que contraditório. Tecnologia é para todo mundo. Mas por que exige um perfil específico? Né? Porque tudo que exige nesse perfil é algo que você pode desenvolver, né? Algo que você pode desenvolver e não importa a sua idade, tá? Eu comecei a trabalhar como engenheiro de software com 30 anos. Com 30 anos. Imagina as pessoas com 14 anos, 20 anos, né? Eu conheço, fizeram um curso de programação comigo, pessoas que tinham 50 anos de idade, né? Então, realmente, tecnologia é para todos. Não deixa aquela... Se algum programador chegar para você e falar, olha, né, isso daqui não é para qualquer... Ele está mentindo, né? Está mentindo, tá querendo se sentir um super-herói. Não, tecnologia é para todo mundo. Todo mundo consegue. Se você sentar, estudar, se você se reservar a tentar realmente aprender, você vai aprender, né? Você não está tendo que criar, né, nada novo. Você só está tendo que aprender e aplicar algo que já existe, né? Então, com certeza, você consegue aprender. E é aprender para poder criar também coisas novas, né? Sim, com Então, certeza. a gente está sempre inovando, assim, a gente tem que estar aprendendo, vendo o que as pessoas já estão fazendo, o que a gente já tem também, para poder a gente falar, mas eu quero inovar também, eu vou fazer uma coisa diferente. Assim, isso é muito legal. Ô, Mauro, temos algumas perguntas das pessoas para a gente ou não? Olá, João. Olá, Vitor. Muitas participações vocês estão causando aqui no chat. São 7 chats acontecendo aqui ao mesmo tempo. Eu vou separar alguns comentários. Eu já separei, né? Vou passar para vocês. Por exemplo, linda história, perguntando para o João com certeza se vai continuar sendo professor, né? João, lindo, lindo, feliz pela sua participação. Colega de geografia, parabéns, legal, bem-vindo, João. A professora Maria fala, boa tarde, João Luiz, prazer estar participando desta palestra com você. Acompanhei o BBB e torci muito por você, pois além de ser muito simpático, nos representou como educador, valorizando nosso papel perante a sociedade em que vivemos. Parabéns. Mais participações aqui. Que lindo. Perguntei em qual estado você ministra aulas, pessoal dando muitos parabéns. Tem uma pergunta da professora Patrícia, eu separei aqui... Aqui, olha. A professora Patrícia, eu não sei se ela perguntou para você, João, ou para o Vitor, mas eu acho que a pergunta serve para os dois. Ela pergunta, o que motivou a não desistir mesmo diante de tantas dificuldades? Isso é muito bom. Muito bom. Quando eu nasci numa família de professores e professoras, né? Em sua maioria de mulheres, assim. Então, minha família, eu tive muitas professoras que me ensinaram a formar a pessoa que hoje eu sou, assim. Então, minha mãe é professora, tenho minhas primas que são professoras, uma de sociologia, outra de artes. Então, minha família sempre foi essa família que valorizou muito a educação, assim. E então, mesmo valorizando a educação e os meus pais dizendo para mim para continuar estudando e tal, quando eu estava lá no 3º ano do ensino médio, eu pensei assim, vou fazer as provas do Enem e tal, eu vou fazer um processo seletivo para entrar numa faculdade. E aí a primeira profissão que veio na minha cabeça foi, eu vou ser professor. E aí, né, por um momento eu fiquei pensando assim, gente, mas por que será, né? Nunca tive aquela dúvida, porque normalmente a gente tem muito aquela dúvida de o que eu vou fazer daqui para frente, o que vai acontecer. E eu acho que foi muito sobre isso, assim. Foi muito sobre querer fazer com que
a educação proporcione uma experiência que seja muito boa para as pessoas, assim. Porque a educação foi uma experiência boa para mim. Eu tive alguns momentos que não foram muito legais? Tive sim, né? Mas eu também, quando eu peso na balança, eu vejo que os momentos onde eu estava, né, onde a educação trazia coisas mais positivas para mim, eles eram muito maiores, assim. Então, na hora que eu compensava essas coisas, eu olhava para as dificuldades e fazia assim, ah, vá para lá, entendeu? E aí eu falei, ah, eu vou continuar. E aí eu fui para a escola, fui para a faculdade, terminei a faculdade, falei, vou voltar para a escola agora. E aí continuar sempre aprendendo, assim. E além de continuar aprendendo, começar a ensinar também, né? Saber com que o que eu sei, compartilhar com o que os meus alunos e alunas sabem também, e a gente continuar sempre junto, aprendendo e conversando, porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer mesmo, assim, né? De barrar as dificuldades e tentar mudar a realidade que hoje formam essas dificuldades para que elas não sejam principalmente um caminho, né, ruim para as pessoas, mas sim um caminho positivo. E você, Vitor, me conta agora. História linda sua, João. É, é interessante, né? Porque no meu caso foi o oposto, né? Minha família dá para contar nos dedos de uma única mão quantas pessoas terminaram o ensino médio, tá? E quando eu digo a família, eu digo na macroestrutura mesmo, em toda a parte do Brasil, realmente pouquíssimas pessoas da minha família terminaram o ensino médio, né? E eu não tive uma referência, né, de familiares, né, que terminaram o ensino médio, mas eu sempre cresci ouvindo, né, na falta de referência, seja referência, né? E o que me estimulou, meu grande sonho, era me formar para realmente ser uma referência para os futuros, né? O futuro da minha família, no caso, os jovens, né? E eu realmente me tornei essa referência, né? Hoje meu sonho é maior, né? Hoje meu sonho é impactar muitos brasileiros, né? Que eu sei que tem muita gente que já esteve, que está, né, na situação que eu já estive, triste, desamparado, se sentindo excluído, né? E meu sonho era me tornar, né, essa imagem que eu sou hoje, assim, uma imagem de resistência, né? Uma imagem de resistência, uma imagem positiva a educação trouxe na vida de uma pessoa, né? Sim, muitas vezes eu pensei em desistir, sim, né? Já chorei muito. O que me trouxe até aqui foi a resiliência, né? Às vezes as pessoas acham que resiliência se trata de não ter sentimentos, de nunca ser abalado, não, né? Saiba que a resiliência uma pessoa resiliente não é uma pessoa que nunca é abalada, mas resiliente é a pessoa que sim se abala, né, mas consegue se reerguer, né? Essa é a resiliência, você retornar ao seu estado natural, né? Com certeza. E é da gente ser forte também, né? De ser Sim, forte para poder lidar com as dificuldades, porque as dificuldades elas vão chegar para a gente, elas sempre chegam. Isso é quase, quase, quase que um processo natural, assim. E aí, acho que é principalmente a gente saber lidar com isso, saber, né, gerir os conflitos também, assim, de eu tô com uma dificuldade, beleza, mas então não vou fazer com que ela me atrapalhe. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser difícil pra caramba, mas é bem possível, assim, né? Acho que a gente tem que entender também sobre as nossas possibilidades. Eu acho que é bem interessante isso que você coloca. Temos mais perguntas, Mauro? A professora Vanessa, ela pergunta qual o principal conselho que vocês dão para os jovens neste tempo de pandemia? Ela é bem específica nesse ponto. Qual o conselho vocês dão neste momento? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu acho que durante o ano passado, antes de eu entrar no BBB, eu estava dando aula online para os meus alunos, né?
E uma dificuldade que eu encontrava muito, 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 eu acho que vários professores que estão aqui me ouvindo também encontram essa dificuldade, é de fazer com que os nossos alunos e alunas despertem o interesse por estudar e o interesse por estar, né, respondendo as atividades, de questionando dúvidas, de tirando dúvidas, de participação nas nossas atividades online ou então nas atividades que, né, são remotas. Então, acho que o principal conselho que eu falo, que é uma palavra que sempre vem na minha cabeça, é sobre organização. Eu acho que é da gente organizar qual é o horário que eu vou estudar. Eu vou estudar durante a manhã, então durante a manhã eu vou tirar o tempo, vou separar um espaço para eu poder estudar, para eu poder responder as minhas atividades. É como se você fosse transformar, agora que a gente não está, né, nesse período indo para a escola todos os dias, né, ou então algumas escolas estão voltando aí gradualmente. Eu acho que é da gente organizar o nosso tempo de estudo. Então, eu vou fazer as minhas atividades, eu vou mandar as minhas dúvidas para os meus professores, eu vou assistir a aula tal. Só que, gente, é muito simples de fazer isso, de organizar. Pega um pedaço de papel, ou então uma agenda do seu celular, cria um bloco de notas no seu celular e coloca, segunda-feira. O que eu tenho para fazer segunda-feira? Ah, tem que fazer atividade de matemática, atividade de geografia. Aí você coloca lá, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E aí você organiza como você vai estudar, que tudo vai ser muito mais fácil. Para não chegar, tipo, terça-feira à noite, meia-noite, você falar, nossa, esqueci de entregar a atividade. Como é que eu vou fazer agora? Então, eu acho que é muito da gente organizar. O principal conselho que eu dou e que eu dou para os meus alunos é assim, organizem a hora que vocês vão estudar, a hora de fazer as atividades, para vocês não passarem aperto depois. E você, Vitor? Organização também, né? É muito importante, né? Eu sem minha agenda, né? Sem minha organização, não sou nada, né? Mas eu dou outro conselho, né? É realmente se empenhar, porque saibam que é o futuro de vocês, né? Realmente é o futuro de vocês que está aí, né? E tem até um lance bem legal, né? Que vocês vão ser uma referência para outros alunos, porque vocês estão fazendo parte de algo totalmente novo, que é esse ensino completamente à distância, né? A tecnologia, né? A tecnologia ela veio também para ajudar, para dar suporte, né? Para que isso funcione. Mas vocês vão ser a referência de algo que deu certo, vai dar e vai dar certo. Não estou dizendo que a educação vai ficar à distância para sempre, né? Mas com certeza essa metodologia de ensino à distância já existia, e essa experiência massiva, né, vai melhorar e muito a experiência futuramente, né? E vocês estão fazendo parte disso. Sim, com certeza, com certeza. E além disso, é de buscar, né, na internet, nos livros, nas revistas, uma série de coisas que deixam essa experiência de estudar e fazer as nossas atividades e tal, mais divertidas também, sim. Sim, pois é, João. Então, Olha que interessante. São experiências diferentes do que você tinha na sala de aula, né? Imagina, o professor está te dando aula e você tem o Google à sua disposição o tempo todo, né? Então, nossa, eu não entendi aquilo que o professor está falando, né? Você pode tanto buscar a orientação do seu professor, como você pode buscar a orientação do Google em tempo real e já vir com uma resposta sim, e ganhar uma estrelinha. com certeza, Vitor. Eu acho que nosso tempo já está acabando e eu queria agora, no finalzinho, deixar um recado final assim para as pessoas. Primeiro, eu queria muito agradecer novamente pelo espaço que me foi dado aqui para a gente continuar conversando. E acredito que uma coisa que a gente não pode, principalmente, ter nesse período, e nunca, 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 é ter vergonha de ter dúvida. Eu acho que é tudo bem a gente ter dúvida, a gente pode ter dúvida. E se você tem dúvida, pergunta para as pessoas que você acha que podem te tirar essa dúvida, te responder isso, assim. E porque talvez essa pessoa também pode não saber, mas ela vai, junto com você, procurar saber. Então, quando a gente não tem vergonha de fazer isso, eu acho que é um dos principais caminhos, assim. E eu estou muito feliz da gente poder, né, ter conversado durante esse tempo todo.
E espero muito que a gente possa repetir esse momento e que a gente possa fazer isso de uma maneira talvez presencial, mas se for online, a gente também está tudo bem, para a gente poder continuar conversando, assim, e João, falando sobre tecnologia, sobre a importância da tecnologia. João, Vitor, Então, nossa, foi um prazer ter vocês aqui. Nossa, que maravilha. Eu nunca pensei que ia extrair tanto aprendizado em tão pouco tempo. É uma aula de obrigado. motivação. Foi um prazer ter vocês. Vocês estão convidados para voltar nas demais edições do Inova, do Expo Inova, e nossas aulas estão sempre convidados, tá bom? Foi um prazer mesmo, Tá, Rico, ok. maravilhoso. Muito obrigado. Tchau, Vitor. Tchau, tchau. Muito obrigado. Foi um prazer. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Mauro. Beijo, Duda. Tchau, tchau.